Eu estou com o coração muito temeroso. Durante esses dias, nós temos sido conclamados a nos arrepender e aclamar. E na segunda-feira, eu fiquei pensando, quando o pastor me chamou para poder fazer parte desse momento do culto, eu fiquei pensando o que eu poderia falar com a igreja. E eu fui consultar, dei uma consultada na internet, olhei e procurei diversos textos sobre arrependimento. E é prático, né? É prático, vamos combinar que é bem prático. E veio uma coisa assim na minha cabeça, que a gente consulta todo mundo, menos a Deus. E eu larguei a internet para lá, larguei o telefone para lá. E Deus, eu acredito que Deus me deu uma palavra. É muito simples, mas é extremamente complexa. Isaías 53. Todos nós estamos sobre uma condição só: na presença do nosso Deus. Você pode ter certeza, meu irmão. Certeza. Se Deus não tivesse te resgatado, você muito provavelmente estaria onde lá você vai para poder falar do amor de Deus para algumas pessoas. Eu estaria lá. Todos acharam? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos, alguém quer misericórdia? Isaías 53. Oi? Eu falei 52? Desculpa. 53. Eu vou ler de novo. Quem creu em nossa pregação? Amém? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora ele não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe dei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A gente está submisso à mesma condição. A condição de pecado. Durante muito tempo, eu achei o juízo de Jesus Cristo muito injusto. Quando Jesus foi levado para o Sinédrio, perante Herodes, depois de levar ele lá para Pilatos, para ver se Pilatos soltava, né? Assim, foi uma coisa totalmente fora do que deveria ter sido feito, e nada foi feito. Mas eu tive a oportunidade de entender que esse juízo não era do homem, não. Era o justo juízo de Deus. Esse era o juízo da ira de Deus, que seria derramado sobre a humanidade, e ele derramou toda a sua ira em Jesus Cristo. Essa ira era para mim. Eu garanto, chama um homem forte, brabo, que não ia aguentar o que Jesus aguentou. O tormento psicológico que Jesus aguentou. Está escrito aqui, Isaías, que aprove a Deus moê-lo. Esmagar Jesus por sua causa. Pela causa daquelas pessoas que estão lá fora. A humilhação. Para que houvesse arrependimento, para que houvesse conversão, para que houvesse salvação. Se não fosse em Cristo Jesus, você teria que pagar por tudo que faz, por tudo que eu faço eu teria que pagar. Aquela cruz lá nem dele não era de Barrabás. Mas aprove a Deus moê-lo, pela minha causa e pela tua causa. Ele que quis se entregar. Ele que quis se entregar. Ninguém capturou Jesus. A Bíblia fala que ele falou assim: eu me entrego. Nem Pilatos não tinha autoridade sobre a vida dele. Ele falou assim: ó, você não teria autoridade sobre mim se do céu não fosse te dado. Gente, a crucificação é uma coisa horrível. A crucificação é uma coisa horrível. A crucificação é um crime hediondo, porque é uma coisa por asfixia. A pessoa morre porque ela não consegue respirar. E para facilitar, para acelerar o processo da morte, se quebrava as pernas, porque a pessoa não podia mais se sustentar no peso, então ela morria asfixiada.
E era uma pena que era dada para as piores pessoas. Jesus foi contado com os transgressores e foi enterrado com os ímpios, sem ele ter feito nada. Então o nosso dever é nos arrependermos, clamarmos por esses que estão aí fora, para que Deus venha tocar no coração deles, para que venha salvar. Que isso seja uma prática constante na nossa vida. Sempre que você puder falar do amor do Senhor, você fala para alguém. Hoje eu ouvi uma coisa no trabalho que mexeu muito comigo. A gente estava falando de trabalho e o amigo falou assim: a minha parte eu já fiz, eu já dei meu trabalho para o homem e agora eu vou entregar meu trabalho para o Senhor. Aqui tem uma diferença do salário, mas lá o salário é igual para todo mundo. Tanto para o que entra agora, quanto para o que entrou lá. Se entrar uma pessoa que se evangelizou aqui agora, ele vai provar do mesmo amor que você prova. Ele vai ter a salvação pelo mesmo sacrifício que você teve, pela graça. Ninguém merecia ser salvo aqui, nem eu e nem ninguém. Vamos orar. Se você puder dobrar teu joelho, você dobra teu joelho. Você clama ao Senhor, se arrepende e clama pelo esse povo que está aí fora. Eu passei às 4 horas da manhã, anteontem, só tinha criança de 11, 12 anos na rua, todas bêbadas. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor enviou o teu filho como sacrifício vivo e eficaz, o único e verdadeiro sacrifício, porque ele se entregou em nosso favor. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são tantos, 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 tantos e tantos. Mas o sangue do teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, é poderoso para me limpar, para nos lavar. Pai, em nome de Jesus, traz uma unção de gratidão e de arrependimento sobre nós. Nos faz entender que todos nós estávamos encerrados nos nossos pecados, nas nossas falhas. E que se não fosse a moeção que o Senhor determinou ao teu Filho, estaríamos mortos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de Urucânia. As pessoas estão confundidas. As pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem para onde vão. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessas crianças que estão bebendo, que estão usando drogas a noite toda. Tem misericórdia dessa prostituição que está instalada aqui nesse lugar. Isso cheira mal às tuas narinas. Tem misericórdia, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, por favor, entra com uma providência urgente nesse lugar. A violência que está instalada aqui, que a gente faz vista grossa, tem misericórdia, porque o Senhor não aceita que o pobre, que o humilde seja violentado, Senhor. Senhor, desperta nossos corações para a Tua obra. Senhor,
nos faz entender que a única coisa que é capaz de mudar o ser humano é o teu evangelho. A única coisa que é capaz de mudar o ser humano é a tua transformação, daquilo que o Senhor fez lá na cruz. Tem misericórdia da nossa parentela, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Salva a nossa casa. Salva a nossa casa. Derrama o sangue do teu cordeiro na nossa casa. Pai amado, querido, eu sou muito grato a Ti pela Tua misericórdia. Nos faz entender que é somente a Tua misericórdia que nos livra dessa condição humana. Nos faz entender isso. E glorifica o Teu nome nisso, Senhor. Que nós possamos ser luz, sal. Que nós possamos ser instrumentos da Tua palavra aqui em Urucânia. No nosso trabalho, no Barro Vermelho, lá na faculdade. Em nome de Jesus. Coloca em nós o agir do Teu Espírito Santo para poder falar do Teu amor. Porque as pessoas estão sofrendo e não sabem o que fazer, como Te buscar. As pessoas não têm força, Deus, mas o Senhor pode resgatar aqueles que o Senhor quiser, pelo sangue do Teu Filho, pelo valor do sangue de Jesus, que foi derramado para aplacar a Tua ira sobre essa humanidade. Pai, em nome de Jesus, continua nos abençoando com esse trabalho para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos unge aqui, Senhor, que nós possamos compartilhar experiências maravilhosas sobre o Evangelho. Em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor por todas essas coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. A Ele honra, glória, louvor e exaltação. Nos arrependemos e clamamos por nós e por este povo. E que o Senhor manifeste a sua glória aqui nesse lugar. Manifeste a sua glória em Urucânia. Amém? Bom, todos já são de casa. Nosso querido está nos visitando mais uma vez, mas já veio outras vezes. Diga aí para o seu irmão que bom que você veio. Como tenho dito, esses dias nós temos estudado sobre a glória de Deus. E o tema da mensagem de hoje é para que vocês possam crer. É o tema da mensagem. Abra sua Bíblia mais uma vez em João capítulo 11. Esse texto que todos conhecem, que é o relato da ressurreição deste homem chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, uma família que era conhecida de Jesus, eles eram amigos de Jesus. Aqui o texto narra que Jesus os amava, isso estava falando em relação à proximidade que Jesus tinha com eles. Sabemos que Lázaro morreu e Jesus foi até lá e ressuscitou Lázaro. E temos discorrido algo sobre a glória de Deus, aprendendo sobre a glória de Deus em todo esse texto. Hoje nós vamos ler do verso 11 até o verso 15. Vou lá pegar minha aguinha. João capítulo 11, do verso 11 ao verso 15. Aqueles que acharam, digam amém. Aqui em cima, por favor. Obrigado.
Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando, que diz assim: Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Somente até aí. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus cheio de graça, de misericórdia e de bondade. Mais uma vez estamos aqui para conhecer mais do Senhor e mais da Tua glória, mediante, ó Deus, o estudo da Tua palavra. E eu peço que o Senhor venha nos capacitar a entender todas as coisas nesta noite, para que possamos, em nome de Jesus, crer, para que possamos ter mais fé e entender. Então abre os olhos do nosso entendimento, Deus, capacita-nos, que a Tua palavra seja avivada em nossos corações, como tem sido avivada todos esses dias. Para isso eu peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Para a glória do Teu nome eu clamo pela Tua misericórdia, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Bom, eu vou pedir para você falar com o seu irmão novamente, mas vamos ver se eu vou falar uma ou duas vezes. Você vai falar o que para o seu irmão? Fala aí para ele. Pode falar. Isso, fala para ele, se creres, mas fala com ele de verdade. Não recita, fala para ele, se creres verás a glória de Deus. Agora pergunta a ele, você crê que se você crer você vai ver a glória de Deus? Pergunta a ele aí, deixa ele. Se crermos, veremos a glória de Deus. Temos aprendido muito, eu tenho particularmente aprendido muito sobre esse assunto, até porque nem tudo que eu pesquiso, que eu estudo, eu trago para os irmãos. Se eu fosse trazer tudo, a gente ia passar aqui horas e horas. Então é maravilhoso aprender sobre esse assunto. Todos os significados desta palavra, glória, estão presentes em Deus. Encontram-se na pessoa de Deus. A majestade, o esplendor, a honra, a reputação, a satisfação, o estado de prazer. Porque glória fala até disso. Sabe aquele dia que você planejou fazer algo e você fez tudo o que você tinha que fazer e você estava esperançoso, esperando o momento que você ia chegar em casa para descansar e você senta no sofá, tira os sapatos dos pés e sente aquele alívio e você fala, oh glória. Quem já teve essa experiência assim ou tem tudo isso, sabe? Até isso representa a glória que há em Deus, porque em Deus há toda a satisfação. Nós estamos aqui, nós nos satisfazemos com a presença de Deus, nos satisfazemos com a glória de Deus. A formosura, que é o significado da glória, porque glória também significa isso, formosura, esplendor, tudo isso está em Deus. O resplendor, o brilho, é por isso que Deus se manifesta a Ezequiel, se manifesta a João e a outros, de uma forma brilhante, né? O aspecto da glória do Senhor era como um fogo reluzente, era como pedra de jaspe, era como diamante, era como seja o que for, mostra esse brilho, porque Deus, Ele é formoso. A gente cantava, né? Não canta mais. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. É isso.
Era isso que o salmista, no Salmo 29, fala: tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Em outro salmo, ele diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os mais antigos sabem cantar: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É interessante que em 1 Samuel a gente vai ver esse texto. Hoje você tem muito texto para você ver, se prepara aí para caminhar comigo. Em 1 Samuel 15, 29, Samuel dá a Deus o nome de glória. Deus é chamado de glória, que diz, também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então, a glória, essa palavra agora reside tanto em Deus, que nesse texto o próprio Deus é chamado de glória, porque ali é como se estivesse falando: o Deus de Israel não mente, a glória de Israel não mente, porque Deus, ele era a glória de Israel, Deus era o tudo de Israel, era o que de maior valor, era a essência de Israel. Por isso o texto diz que a glória do Senhor não mente. Glória significa também mérito, grande mérito. Sabe quando alguém participa de uma maratona ou de algum campeonato e ele recebe a medalha? O que vem escrito na medalha? Honra ao mérito, porque ele está sendo, de certa forma, glorificado, ele está sendo elogiado, ele está sendo honrado, ele está sendo exaltado, porque por conta do seu esforço, ele conseguiu alcançar aquilo. E Deus, ele também é glorificado por todos os seus feitos, por tudo aquilo que ele fez. E no fundo, não existe nada que não tenha sido feito pelo próprio Deus. Talvez você diga: a SKP fez esse microfone. Fez ou não fez? SKP. É isso mesmo, SKP. É uma empresa. Ela fez esse microfone. Mas ela fez do quê? De uma matéria-prima. E quem fez essa matéria-prima? Não há nada que não tenha sido feito por Deus, porque até o homem que inventou a matéria-prima foi feito e criado por Deus. Deus é glorificado por causa da sua capacidade, Deus é glorificado pelo seu poder, e somente a glória de Deus é eterna e imutável, porque Deus nunca perde a sua glória. Você pode repetir isso comigo? Deus não perde a sua glória. Nunca ele perde a glória. A glória dele é eterna, a glória dele é imutável. Somente a glória eterna, a glória dele é eterna e imutável. A glória do homem, não. A glória do homem se vai. Nabucodonosor, você conhece, o rei da Babilônia, que foi enviado por Deus para juizar seu povo. Ele falou da sua glória lá em Daniel, capítulo 4, versículo 3, quando em uma certa ocasião, que eu já vou explicar qual, ele, 4:30 de Daniel, ele sobe no seu palácio, na sua varanda, e ele diz, ele olha para as suas construções, ele olha para tudo que ele conquistou, e ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real como meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor estava se gloriando pelas suas supostas realizações, mas a glória do homem não é nada se comparada à glória de Deus. Muito pelo contrário, a glória do homem, ela é como a erva. Veja lá em Isaías 40, versículo 6. Hoje eu não vou te dar descanso, Cris, pode ficar aí esperto. Isaías capítulo 40, versículo 6, diz o seguinte, eu vou lendo aqui:
Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Segue. Versículo 7. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8. Seca-se a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tudo que está aqui é de plástico, mas esse aqui não é de plástico, né? Esse aqui é de verdade, inclusive já está na hora de trocar. Ele já está seco, porque é um trigo e ele não murcha. Mas quem já recebeu um buquê de rosa? Levanta a mão aí, irmãs, que os homens já pegaram, né? Seu marido. Oh, meu Deus. Depois a gente acerta. Desisto. Vamos lá, quais irmãs já receberam rosa? Quantos dias durou? Uma semana? Um dia? Fala para o seu irmão, você é igual a essa erva. A sua glória é igual dessa erva. O dia que chega, ela está bonitinha. Oi, meu amor, obrigado, tal, está cheirosa. No segundo dia, no terceiro dia, começa a cair as pétalas, você já começa a ficar irritada com a rosa que teu marido te deu. Porque está sujando a casa, você vai ter que levar, vai ter que limpar. E vai ter que, eu tenho que trocar água todo dia, senão ele vai chegar e falar que eu nem liguei para a rosa. É assim ou não é? Fala para o seu irmão, assim é a glória do homem. Até porque lá em Isaías também, no capítulo 42, a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não darei a mais ninguém. Vamos lá. Eu sou o Senhor. Este é meu nome. Nem a minha honra. Deus não divide a sua glória. Deus não abre mão da sua glória. É por isso que a glória de Nabucodonosor se transformou em loucura. Volta lá ao capítulo 40, versículo 30, Cris, por favor. Esse texto é a continuação de algo que já estava acontecendo com Nabucodonosor. Ele tinha tido um sonho. Nabucodonosor sonhou que ele viu uma árvore grande, frondosa, que chegava até os céus. E nessa árvore, as aves de toda a terra iam se esconder debaixo dela, ia dentro dela, fazer ninho dela. Os animais se escondiam debaixo da sua sombra. Mas, Daniel, desculpa, isso aí. Fica esperto. Então, ele vê essa árvore em que os animais, ela era frondosa, chegava até o céu, os pássaros faziam ninho nela, os animais se escondiam debaixo da sua sombra. Mas diz a palavra de Deus que um vigilante do céu, fala para o teu irmão, Deus está vigiando, está olhando, Deus vê tudo. Um vigilante do céu disse o seguinte: cortem a árvore, deixa somente a raiz. E a árvore foi cortada. E Nabucodonosor chama Daniel para interpretar esse sonho. E Daniel fala para ele: ó rei, essa árvore é o Senhor. Deus te deu tudo que você tem. Ele te deu os reinos, Ele te deu glória, Ele te deu honra. Mas esse Deus vai tirar tudo que você tem se você não se aprumar, se você não acertar os seus passos. Mas Nabucodonosor não deu ouvidos. Depois você pode ler esse texto com mais calma e ver mais detalhes. Um ano depois que ele tem esse sonho, que tem a interpretação, acontece o seguinte: ele chega lá na sua varanda e ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, como meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Seguindo, enquanto o rei ainda falava, o vigilante estava lá. Veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo,
e os dá a quem Ele quer, seguindo. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Espera um pouquinho. Gente, ele não somente perdeu qual a palavra? O senso, a consciência, a sensatez, a razão, obrigado, mano. Ele não somente perdeu a razão, isso somatizou com o corpo dele. Ele ficou com figura de animal, ele começou a comer capim, ele dormia no campo. Isso não é uma parábola, isso aconteceu, porque essa é a glória do homem. Passou o tempo determinado por Deus. Segue, Cristo, por favor. Mas ao fim daqueles dias, olha, é o próprio Nabucodonosor narrando aí. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e recuperei o entendimento, a razão. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E ele disse: o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Seguindo, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra, e não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Glórias ao Senhor. Segue, Cristo. O 37, pode seguir do 37 mesmo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. A glória do homem não é nada, e até a glória que ele tem é concedida pelo próprio Deus. Porque Deus foi misericordioso com Nabucodonosor. Volta aí, Cris, por favor, no versículo 36, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Sim, nesse tempo, depois que ele voltou à razão, que ele glorificou a Deus, nesse tempo recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Olha só, eu não me restabeleci, eu fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Mas a gente sabe que depois essa grandeza se passou também, porque até a glória que o homem tem, ele recebe de Deus, é concedida pelo próprio Deus. E a glória do homem não se compara à glória de Deus. Ontem nós vimos, na visão de Isaías, e nós aprendemos que a glória de Deus, ela enche toda a terra. Por favor, Isaías 6,3. Quando eles têm a visão do Senhor e clamavam uns para os outros, dizendo: vocês, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Mas como nós aprendemos ontem, nós precisamos crer para ver a manifestação da glória de Deus. Afinal, o texto diz: se creres, verás a glória de Deus. No entanto, amado, nós precisamos entender que Deus, ele manifesta a sua glória de forma que todos possam perceber. Porque é do interesse de Deus que toda a terra veja a sua glória. É do interesse de Deus que toda a humanidade conheça a sua glória. E Ele faz a sua glória conhecida, inclusive para aqueles que não creem. Agora estou confundindo um pouco, a gente vai chegar lá e a gente vai entender. No finalzinho a gente vai entender tudo isso. Porque veja só, Isaías 40, versículo 5 mesmo diz o seguinte: a glória do Senhor se manifestará, ou seja, será revelada, e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor será revelada.
se manifestará. E ela se manifestou em Cristo Jesus. Essa promessa é uma promessa do Messias. Quando a gente olha o texto de Isaías 40, nós vamos entender que essa promessa faz menção à vinda do Messias. Em Abacuque também, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, esse texto os irmãos devem até conhecer mais, pois a terra, Abacuque 2, 14, vamos ler juntos? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É interessante esse texto, porque esse texto está dentro de um contexto de juízo de Deus para os caldeus, ou seja, para todo o povo que oprimia o povo de Israel, tanto assírios como babilônios, sírios também, medo-persa. É uma promessa de juízo. E quando Abacuque fala isso, que a glória do Senhor, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, ele está falando para aquele momento de que toda a terra, todo aquele povo, viria a manifestação do poder de Deus, do juízo de Deus sobre eles. Lembra que eu falei que a glória de Deus, ela se manifesta sempre fazendo um milagre, fazendo algo em nossa vida, ou algo na história, como apareceu lá para o povo do deserto, como foi em Faraó, quando Deus envia as pragas, e todo o povo, toda a terra conheceu a glória de Deus, porque eles souberam que Deus enviou as suas pragas para o exército de Faraó, para o povo de Faraó, para o Egito. Lembra que eu falei isso ontem? Da mesma forma agora, Abacuque está falando que a terra, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Eles verão o juízo de Deus sobre a vida de todo o povo. Mas nós sabemos também que essa promessa, ela se estende por toda a terra. Em todo o tempo nós vemos a manifestação da glória de Deus de uma forma ou de outra, seja com juízo, seja com misericórdia. Em todo o tempo você vê a glória de Deus. Como o Kefson falou, às vezes nós não percebemos, mas nós vemos Deus agindo na vida de uma pessoa, vemos Deus agindo na vida de outro. Você já viu Deus agindo poderosamente na vida de alguém? Já viu? Com um milagre, com libertação, com salvação, você já viu? Você já viu na sua vida também? Então nós vemos. E quando você viu na vida do seu irmão, você não precisou nem crer para ver, você simplesmente viu. E essa verdade vai mais além. Você lembra do Salmo 19? Vamos lá? Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vocês. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Vocês, no entanto, somente até aí, não há palavras, nenhum som sai da sua boca. Nós não vimos isso. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam ao confim do mundo. Então, por assim dizer, ninguém na face da terra, repete isso comigo, ninguém na face da terra, ou melhor, não há ninguém na face da terra que não tenha visto, que não tenha conhecido, que não tenha percebido a glória de Deus. Todos. O discurso de Paulo, eu fiz questão de colocar aqui nessa mensagem, porque é um discurso interessante, o discurso de Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas, numa cidade altamente religiosa, cheio de deuses para lá e para cá, mas tem um altar lá. Qual é o nome do altar que ele encontra lá no Areópago em Atenas? Ao Deus desconhecido. E o que Paulo fala? Chama eles para conversar e fala: eu vejo vocês acentuadamente religiosos, e eu estou vendo aqui um altar ao Deus desconhecido, e eu quero dizer para vocês que é esse Deus a quem eu adoro.
E Paulo começa a dar o seu discurso e ele fala algo muito importante nos versos 26 de Atos capítulo 17. De um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele nos e existimos, como alguns dos profetas de vocês disseram, porque dele também somos geração, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, todo homem, em um certo limite, de uma certa forma, toda criatura tem o conhecimento da existência de Deus, tem o conhecimento da glória de Deus. Não há quem possa dizer que não exista um Deus, porque ninguém me falou que existe Deus, porque Ele se auto-revela. Mas o que o homem faz com esse conhecimento? O homem rejeita esse conhecimento. E esse é o problema. E aqui vamos deixar de ser preguiçoso e vamos abrir lá em Romanos capítulo 1. Quero que você se curve a sua fronte lá com a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia. O preguiçoso sou eu, tá, gente? Eu que estou acostumado a ser irmão. Mas é porque é muito texto, então você vai para lá e para cá. Romanos capítulo 1, versículo 18. Estamos aí, amém? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto, é revelado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder e a sua divindade, ou o que nós poderíamos aqui resumir e dizer, a sua glória, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são... Por que eles são indesculpáveis? Porque no versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contra a natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, misericórdia, e por haverem desprezado, o que eles desprezaram? O conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Misericórdia. O homem simplesmente rejeitou a glória. O homem rejeitou a Deus.
É por isso que mais à frente, no capítulo 3, 23, você conhece esse texto de cor. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fala de novo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão carentes. O que é estar carente? A esposa que não recebe atenção, que não recebe cuidado do seu marido, ela se torna uma pessoa o quê? Carente de carinho, de atenção, de afeição, de amor, porque essas coisas estão o quê? Faltando nela, estão ausentes nela. O texto aqui está dizendo que todos nós pecamos e a glória de Deus não está mais em nós. Nós não temos a glória de Deus em nós, a satisfação de Deus em nós, a santidade de Deus em nós, tudo que é bom de Deus em nós, nós não temos a presença dele em nós. Todos pecaram e precisam e necessitam. A palavra hebraica, ela é muito extensa. Ela pode ser traduzida por carece, ela pode ser traduzida por estão destituídos, estão separados, não são participantes, é algo que falta no homem a glória de Deus. Porque o homem está banido da glória de Deus, e isso é assim desde o pecado de Adão e Eva. Quando eles foram expulsos do jardim do Éden, eles foram expulsos e separados da glória de Deus. Mas temos boa notícia. Ele nos ama. E Ele é rico em misericórdia. Aí em Efésios capítulo 2, põe aí, Cris, para mim, versículo 4, para a gente poder caminhar. Capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, seguindo, e estando nós mortos em nossas transgressões, o que é que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora veja que coisa linda o versículo 6. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ezequiel viu a imagem da glória de Deus. João viu a imagem da glória de Deus. O texto está dizendo, volta ali naquele versículo, por favor, versículo 6, não faz memória. Efésios 4, 6. Cristo, juntamente com Cristo, Deus... 2, 6. Vamos lá. E juntamente com Ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós estávamos separados da glória. Nós estávamos carentes da glória. Nós estávamos destituídos da glória. Mas em Cristo nós fomos levados novamente à glória. Porque na presença de Cristo nós estamos novamente aproximados à glória de Deus. Mas tudo isso acontece mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso só acontece quando crermos. Vamos entrar aqui na diferença entre crer e ter fé, porque são diferenças muito sutis, mas ela na maioria das vezes significam a mesma coisa, porque Paulo fala aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, mas Cristo fala, quem crer e for batizado será salvo. O próprio Paulo fala para aquele, o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, tudo isso vai depender da fé. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, e eu já estou chegando no final.
Finalmente vamos ao texto de João, quase chegando lá. Todo milagre de Jesus, todos os feitos de Jesus, eles visavam um bem maior do que o bem que era feito no momento. Vou repetir. Tudo que Jesus fez, todo milagre, porque todo milagre de Jesus, fala comigo, todo milagre de Jesus era a manifestação da glória de Deus. Deus estava se manifestando quando o surdo era curado, você que entende isso? Deus estava se manifestando quando o cego enxergava, Deus estava se manifestando quando o aleijado andava, Deus se manifestou na ressurreição de Lázaro, mas tudo isso tinha um propósito maior do que simplesmente curar um cego, fazer um cego enxergar, fazer um mudo falar, fazer um surdo ouvir, um aleijado andar. Tudo que Jesus fez, ele tinha como intenção levar o povo a crer em Deus. Veja só, tudo que Jesus fez era para fazer o povo crer que Ele era o Filho de Deus e que Ele era o único caminho, a verdade e a vida. Veja só o que nós chamamos de declaração de propósito, ou seja, para que João escreveu aquele livro, lá em João capítulo 20, versículo 30, pode colocar aqui. Na verdade, João diz assim, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Passa, Cristo, por favor. Esses, porém, foram registrados para que Jesus Cristo é o Cristo. Desculpa, vamos lá comigo, eu me adiantei. Foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse foi o propósito maior dos milagres. Esse é o propósito maior da manifestação da glória. Deus manifesta a sua glória para que venhamos a crer. Deixa aqui, Cris. Você está lá em Romanos, volta lá em João, por favor. Versículo 11, capítulo 11, quer dizer. João 11. Fica firme. A janta já está quase pronta. Dá para o teu irmão aí, fica firme, fica ligado. É estudo. O congresso virou estudo da glória, sobre a glória de Deus. Estudo e avivamento. Eu tenho sido avivado nesses dias aqui, nesse lugar. Estudando a palavra de Deus. Estão conseguindo acompanhar? Amém? Amém? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Veja só. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja o que Jesus fala para os seus discípulos, no versículo 15 de João 11. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá. De quem não estivesse lá? Jesus. Eu me alegro que eu não estava lá. Para quê? Para que vocês possam crer. Jesus está falando com os seus discípulos, com os 12 que estavam andando com eles, os 12 que já tinham visto milagres, mas a eles ainda não estavam prontos. E Jesus fala assim, foi bom não estar lá. Por que foi bom Jesus não estar lá? Curar doente. Eles já tinham visto Jesus curar muitos, cegos, coxos. Jesus fala, eu me alegro que eu não estava lá, que se eu tivesse lá, eu não ia resistir, eu ia curar Lázaro, e Lázaro não ia morrer. Aí Jesus fala, eu me alegro que vocês não estivessem lá, para que vocês possam crer. Deus, Ele tem interesse em nos levar a crer. E por isso Ele tem mostrado a sua glória. E Ele vai continuar mostrando a sua glória. Agora, tem outra coisa que eu queria que os irmãos comparassem com esse versículo aqui. É para que eles crescem no quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha aqui o verso 24
o bate-papo de Jesus com Marta. Jesus fala assim: eu sou, versículo 25. Então Jesus declarou, estamos aí, amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive em mim, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu o quê? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Leia ali agora. Alguma coisa a ver um versículo com o outro? O propósito foi alcançado na vida de Marta. Ela creu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E ela sabia, pelo que Jesus havia dito antes, que ela podia ter vida no seu nome. Mas aqui nós nos deparamos com algo, amados, e eu vou chegando ao final, que esse ensinamento é algo de uma via dupla, né? Porque Deus manifesta a sua glória para que possamos crer. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Está vendo as duas verdades dentro desse texto? Quem está conseguindo enxergar? Tanto aqui, no que Jesus falou, tanto na palavra dele para os discípulos. Veja que Deus manifesta a sua glória para que possamos crer, ao mesmo tempo que somente se crermos, veremos a sua glória. Como a gente pode entender isso? A gente tem que entender da seguinte maneira: em primeiro lugar, é por isso que do início ao fim, a glória sempre é dele. Porque antes de crermos, para vermos a glória, ele já nos mostrou a glória para que possamos crer. De alguma forma. O que nós vemos aqui, Marta, em algum momento, ela viu a glória de Deus. Ela percebeu a glória de Deus. Ela viu a glória de Deus em Cristo através da manifestação do poder do Senhor. É por isso que no versículo, veja só aqui, no versículo 21, ela disse o seguinte a Jesus, lembra? Nós lemos isso aqui: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora veja só o que Maria fala logo no momento seguinte que ela encontra com Jesus, no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão falou a mesma coisa. Não, mas não para por aí não, veja aqui embaixo, versículo 37. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? O que nós temos visto, o que nós estamos vendo aqui? Pessoas que viram a glória de Deus, que viram a glória de Deus agindo no outro. Marta, Maria, elas viram a manifestação da glória de Deus em outras ocasiões. Mas agora, quando Lázaro ressuscita, ela vê a manifestação da glória de Deus em uma experiência pessoal, através da ressurreição do seu irmão. Ainda que não tenha sido nela, mas é família. Ou seja, através da glória que ela viu manifesta em outros, ela creu e ela viu a glória na sua vida. E depois que Deus manifesta a glória na vida dela, através da ressurreição de Lázaro, outros creram porque viram o manifestar da glória de Deus na vida de Marta e Maria, na vida de Lázaro. Veja só aqui no versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, estamos aí não? Capítulo 11, versículo 45. Muitos dos judeus
que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. O que nos resta, amados, diante disso tudo? O que nos resta é cantar de novo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lá no início? No início. Deus é o detentor de toda a glória. Tudo que glória significa está em Deus. A glória de Deus é a glória eterna. A glória de Deus, ela é imutável. Deus não perde e nunca perderá a sua glória. A glória do homem é passageira. A glória do homem é como a erva que murcha e cai. Mas a glória do Senhor é eterna e Ele não divide a sua glória com ninguém. E esse Deus, Ele se alegrou em manifestar a sua glória, em revelar a sua glória ao mundo. Mas o homem rejeitou a glória de Deus e por isso o homem foi entregue às suas próprias paixões, aos seus próprios pecados. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, Ele nos salvou mediante o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, nos trouxe novamente a sua glória. E esse Deus, Ele manifesta a sua glória para que possamos crer. E uma vez que cremos, Ele manifesta ainda mais a sua glória em nossa própria vida. O que precisamos então fazer aqui? É glorificar Ele. E eu acho que nós devemos fazer o pedido de Moisés. Quantos podem, dentro do que estamos ensinando, de acordo com a palavra de Deus, é claro, quantos podem afirmar que já viram a glória de Deus na vida de alguém, na vida de alguém? Quando Deus transforma a vida de alguém, você vê a glória de Deus na vida dele. Quantos podem dizer que já viu a glória de Deus na sua própria vida? Moisés viu coisas maravilhosas, mas ele ainda pediu: Senhor, mostra-nos tua glória. Eu quero ver mais dessa glória. E eu quero pedir que Ele nos mostre a sua glória, para que possamos crer. E para que venhamos a crer e ver a sua glória. Amém? Vamos colocar de pé.